Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre mercado dos games, não exatamente uma notícia em si, mas um tópico muito curioso e no mínimo controverso aí, levantado por um dos grandes nomes da indústria, que é o CEO da Epic Games, né? Grande Epic Games aí, onde ele esteve em uma conferência e falou um pouco sobre a decadência dos jogos AAA e a visão dele aí para o futuro desse mercado. A gente vai dar, né, uma analisada resumida aqui no que ele falou e, é claro, dar o nosso pitaco também. Então, se você não é inscrito, já vai deixando a sua inscrição e o seu like para mais vídeos como esse e bora lá pro vídeo. O CEO da Epic Games, né, Tim Sweeney, né, será que ele é parente ali da Sydney Sweeney, não sei, esteve na Unreal Fest em Seattle, né, e lá ele foi dar uma palestra sobre o metaverso, Fortnite e a visão dele sobre os jogos AAA. É interessante porque não é qualquer cara que tá falando, né? E ele levantou alguns pontos preocupantes, né, no mínimo preocupantes, sobre o futuro da indústria dos games. Abrindo um parêntese aqui e dando uma resumida também, ele diz que o grande sucesso do Fortnite e os números incríveis que o jogo vem alcançando, como atingir a marca incrível de 110 milhões de jogadores ativos no mundo, é um indicativo claro de que as pessoas estão se cansando de jogos single player e gravitando em direção a jogos maiores, onde podem jogar com os seus amigos. Ele ainda diz que o valor agregado de um jogo aumenta proporcionalmente ao número de pessoas que você pode se conectar, e ele termina dizendo que criar experiências globais e que estão sempre se atualizando e evoluindo é o que ele acredita ser o futuro dos games. Então bora lá, galera, porque esse tópico aqui é meio complexo, tem muita coisa aqui na fala dele que eu discordo bastante, mas vamos começar, né, pontuando aqui algumas coisas. No final ele tá basicamente falando dos jogos live service, né, são jogos que a ideia é te vender uma base que seja interessante ali o suficiente para você ficar jogando por anos e anos, né? Um jogo base que você vai ficar jogando por vários anos, que você compre ali passes de temporada, né? Compre acessórios, roupinhas, não sei o que. Exemplos de jogos assim são o próprio Fortnite, Call of Duty, Warframe, Destiny, tem muitos aí e você provavelmente joga ou já jogou algum desses. Acontece que é muito difícil emplacar um jogo desse, e o Fortnite, que foi desenvolvido justamente pela Epic Games, é uma exceção dessas. Se a gente for pegar a lista de jogos live service que deram errado, ela é bem maior dos que deram certo, né? E entre esses que deram errado, teve verdadeiros desastres como o jogo do Vingadores, o jogo do Esquadrão, Concorde aí, né? Grande Concorde, Babylon's Fall, entre muitos e muitos outros. Inclusive jogos como esse do Esquadrão não só não se pagou, como deixou um rombo de 200 milhões de fucking dólares. Mas o sucesso dos que conseguiram chegar lá parece ser o principal argumento aí de que as pessoas querem cada vez mais esse tipo de jogo. No outro lado da moeda temos o jogo AAA, lembrando que não necessariamente um jogo live service ele não seja um AAA, né? Um exemplo disso é o próprio Concorde aí, né? Que ele teve um custo absurdo e ele é sim considerado um AAA. E esses jogos, falando de maneira geral, teoricamente são os mais bem polidos, com uma história ali mais densa, né? Tem mais personagens, mapa maiores e complexos. A gente tem como exemplo os jogos do Homem-Aranha, né? O segundo Horizon, que custaram por volta ali de 200 a 300 milhões de dólares. Cyberpunk, 300 milhões de dólares também. Jogos aí do Assassin's Creed também ficam por volta dos 200 a 300 milhões de dólares, custando tanto assim. É óbvio que esses jogos, né, e muitos outros que se encaixam nessa mesma categoria não podem se dar ao luxo de vender mais ou menos, né, ou nem vender pouco, né? Mas é justamente isso que está acontecendo. Recentemente a Square Enix publicou que os últimos dois jogos Final Fantasy não venderam bem. Jogos como Alan Wake 2, Star Wars aí o último, né, o Outlaws, Senua Saga 2, Dead Space Remake, Callisto Protocol, Forspoken, muitos outros, né, e muitos outros fazem parte da lista crescente de jogos que mais deram prejuízo do que retorno, ou simplesmente nem sequer se pagaram, né? Será que o certo é botar todo mundo ali, todos esses jogos no mesmo saco, né, e achar uma explicação do que por que todos eles deram errado, né, que funcione para todos ao mesmo tempo? Acho que não, né? Fica mais fácil dizer que as pessoas não gostam mais desse tipo de jogo. Será que o cara aí, o CEO da Epic Games, será que ele não sabe que a chance de dar errado é bem maior, né, do que dar
pode dar certo, e por isso ele até encoraja ali os concorrentes a tentar fazer a mesma proeza aí que o jogo dele conseguiu, né, o Fortnite. Eu acredito que as lojinhas são uma praga desses novos jogos aí. Às vezes a gente só quer jogar uma parada que não tenha um monte de coisa ali, né, um passe ali, tentando te vender alguma coisa todo instante. Eu acredito sim que existam muitas pessoas que valorizam ainda o jogo single player, né, aquela experiência single player. O problema é quando fazem jogos que não arriscam em nada novo, né, é só aquela mesma coisa ali, aquele mesmo repeteco o tempo inteiro. Eu gosto de pensar que jogos como o Alan Wake 2, que são jogos que, na minha opinião, tentam alguma coisa diferente, pelo menos, poderiam ter um resultado melhor se de repente, antes do jogo ser lançado, lançasse, sei lá, uma série animada ali na Netflix, alguma coisa para dar um hype, né, para conquistar um público maior. Talvez cada jogo seja um caso diferente mesmo. E o que você acha? Você acha que o futuro dos jogos são os jogos live service? Você ainda dá valor para aquela experiência single player? Me diz aí nos comentários. Não se esquece da sua inscrição e até daqui a pouco.